Bom dia, Farid. Um ótimo início de semana a todos. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar o Farid, né? A gente sabe o trabalho que ele faz e eu tenho acompanhado muito de perto a questão que ele já trouxe aí do museu, né? Da municipalização do museu. E eu tenho contato constante com a Adriana, que está fazendo um trabalho realmente interessantíssimo de preservação de memória, e nós precisamos urgentemente torcer para que a pandemia vá embora e a gente consiga uma nova abertura do museu para que as pessoas possam conhecer o que está sendo feito lá. Eu fiz algumas visitas para fazer matérias para a tribuna e realmente está muito interessante. Farid, você já tem algum projeto para uma reabertura mais efetiva do museu? Oi, Cláudio, bom dia, um abraço, prazer falar com você também. Ó, nós estamos, tudo tá suspenso assim, né, aguardando ansiosamente a gente poder fazer alguma coisa mais presencial, né? E a gente imagina que a partir desse segundo semestre, né, de agosto, a gente já possa fazer, sim, alguma atividade. Tudo na dependência, né, de como vai avançar a vacinação e como vai ser o reflexo na população, né? Porque a gente obedece não só ao Plano São Paulo, como também aos decretos da Prefeitura Municipal, né? Enquanto isso, a gente tem feito todo esse trabalho, a equipe do museu, da Secretaria de Cultura como um todo, para disponibilizar para as pessoas o máximo possível de acesso, né, aos bens culturais, tanto a programação cultural que nós temos feito, quanto a possibilidade dela entrar virtualmente, né, tanto no museu quanto na biblioteca. Farid, na realidade a gente tem percebido esse trabalho e acredito até que a população esteja ansiosa para poder voltar a essas atividades de visita, escolas principalmente, né? Mas acredito que a gente está trabalhando no sentido de divulgar mais, pelo menos nós aqui da tribuna estamos divulgando bastante a questão do museu, né? Porque de fato é uma questão de memória e nós temos que preservar essa memória, né, Farid? Com certeza. E uma das alegrias, eu estava conversando com o Beto aqui, que nós temos tido é a cidade ser considerada uma referência nessa área, né? Um trabalho seríssimo que vem sendo feito e reconhecido, né? Limeira promove seminários, inclusive, sobre conservação de documentos históricos, promove seminários e encontros, né, com a participação de gente de todo o estado, e mantém uma parceria assim, muito forte, né, com o governo do estado, através do CISEM, o Sistema de Museus do Estado de São Paulo, e uma parceria com o Centro de Memória da Unicamp. E não só o que a gente tem feito agora, mas muita coisa, eu não posso adiantar, né, muitos detalhes, mas o que está sendo programado agora para um futuro breve nessa área, né, de união, inclusive, dos acervos da cidade de Limeira, né, são projetos assim, muito interessantes, eu acho que vão ser também bastante reconhecidos. O Cláudio vai falar de vacinação na sequência, mas vacinação contra a gripe. Surgiu uma dúvida aqui, Farid, a gente sabe muito bem, né, secretarias de turismo, cultura, lazer e esporte são as menos privilegiadas em matéria de orçamento. Houve alguma redução orçamentária desde o início da pandemia? Não, nós trabalhamos com o orçamento, praticamente com o mesmo orçamento, só que com toda essa dificuldade, né, que foi implantada, houve uma natural redução assim de gastos, digamos, né, porque muitas das coisas dos eventos, dos grandes eventos que a gente fez, a gente não pôde fazer. Então, por esse aspecto, né, a gente teve uma contenção, digamos, de despesas. Mas só houve uma mudança na forma de fazer as coisas, não houve um cancelamento de nada. Tá, isso é muito bom. Cláudio, você vai chamar a atenção hoje a respeito da vacinação contra a gripe normal. Os números continuam baixos, né, Cláudio?
Pois é, Beto, continuam baixíssimos. Nós tivemos em anos anteriores, nesse período já de finalização de campanha, e esta é a última semana da campanha nacional de imunização contra a influenza, né? E Limeira, como todas as outras cidades, outros municípios brasileiros, vão continuar vacinando enquanto durarem os estoques e toda a população envolvida sem as prioridades e os grupos já determinados, né? Mas a gente está assustado, principalmente, Beto, com a questão dos idosos. Nós temos só 51% dos idosos vacinados, de um público de 51 mil idosos, apenas 26 mil se vacinaram. A maior indicação de vacinação está entre as puérperas, né? De 431 em população estimada de receber a vacinação, 61,5% receberam as doses, apenas 265. As demais categorias estão, as crianças estão com 54%, e as demais categorias abaixo de 40% e 30%. Gestantes, trabalhadores na saúde, professores e pessoas com comorbidades, Beto. Esses números nunca foram tão baixos assim, pelas informações e pelos arquivos que nós temos anualmente, sempre foram muito mais elevados. Os idosos até tinham um índice acima de 5% de votação, e este ano nós estamos com 51%, faltando apenas uma semana para o encerramento oficial da campanha. Faltou muita divulgação, muita comunicação. Enquanto o Cláudio prepara mais uma pergunta para o professor Farid, estamos nos aproximando do finalzinho do programa. O professor Farid não é apenas um secretário de cultura, né? É escritor, músico, cantor, um pensador, enfim, tem muitos atributos. Em cima dessas suas qualidades, eu queria te perguntar: muitas pessoas previam o tal do novo normal, né? A civilização passaria... E até alguns mais otimistas achavam que o ser humano poderia melhorar depois da pandemia, ser mais solidário. A gente está vendo exatamente o contrário, né? Pessoas tentando terceira dose da vacina, o negócio está complicado. Mas em relação ao cenário artístico, cultural, tão importante para todos nós, o que veio para ficar, na sua opinião? Olha, muita coisa veio para ficar porque houve um aprendizado, né? Então, eu mesmo, vou falar da minha experiência pessoal, que eu falava que eu sou do tempo da manivela, então tinha muita dificuldade com lidar com algumas ferramentas da internet. Então, foi um aprendizado. E um aprendizado que eu acho que se estendeu para todo mundo, né? Para todas as áreas da comunicação, das artes, e que deve permanecer. Vai ser esses recursos, essas ferramentas passarão a ser muito mais utilizadas. Tenho certeza absoluta disso. Agora, uma coisa que eu acho que não vai colar é o cinema não existir, o teatro não existir, que não há o que substitua, né? O prazer de você compartilhar, assistir a um filme numa sala de cinema, ou ver uma peça de teatro, né? Ver uma peça de teatro online não é nada perto de você assistir a um espetáculo. Então, essas coisas no novo normal vão permanecer iguais, eu acho, né? É claro, tudo vem com um novo cuidado, novas, né? Porque a pandemia, infelizmente, não vai terminar de uma hora para outra. Claro. Então, esses cuidados que tem o distanciamento social, a higienização permanente, o uso de máscara, que alguns países orientais já tinham, né? Muito antes da pandemia, como o Japão, essas coisas vão ser incorporadas, sim, ao chamado novo normal. Perfeito, também acho. Cláudio, para a gente terminar a entrevista e o nosso programa de hoje, fique à vontade. Ô Farid, você está falando do novo normal e do teatro e do cinema não serem iguais, como realmente não são quando você vai num espetáculo, né? Mas você não acha que o streaming pode comprometer o cinema nesse caso, apesar da telona? O que pode comprometer? Desculpa, Nana. O streaming.
O streaming que ele está dizendo. Ah, tá. Não. Também esse é outro avanço, né, também que não tem mais retorno, né? O streaming é um avanço muito grande, mas eu acho que o cinema já foi tão ameaçado de extermínio, né, digamos, quando veio a TV, depois é o DVD, depois todas essas mídias que foram mudando, mas o que a gente viu foi o oposto, né? Então, eu não acredito. Eu acho que o streaming sai muito fortalecido, né, por esse período, mas quando for possível as pessoas saírem, ter novamente essa possibilidade, né, de convivência, né, indo ao teatro, indo ao cinema, volta tudo e as bilheterias vai ser aquela guerra de bilheterias novamente, né? Eu não acredito que o streaming e esse novo vai afetar o cinema daqui para frente. O cinema vai continuar e vai se adaptar também, vai melhorar, né? E como todas as outras coisas. Legal. Cláudio, muito obrigado pela participação, pela ajuda aqui na entrevista com o professor Farid. Ótima semana, ótima segunda. Um abraço, meu amigo. Ótima semana, ótima segunda a todos e até amanhã. Valeu, muito bem. Professor Farid, é isso aí. Muito obrigado pela participação, pela contribuição. Vem novidades por aí, a gente vai informando na medida que surjam, evidentemente. E eu queria um recadinho seu no finalzinho do nosso programa, dessas mães que ficam sabendo que os filhos ainda estão participando de festas clandestinas nos finais de semana. Isso não é cultura propriamente, né, professor? Com certeza não. Né? Para as mães ficarem muito atentas, né? Orientarem os seus filhos, e esses jovens que têm essa ansiedade, né? de se divertir e de lazer, é próprio da idade, mas já foi falado tantas vezes, isso está sendo bombardeado, né, diariamente. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência. Eu que fui professor, né, tantos anos na sala de aula, se eu estivesse na sala de aula agora, mesmo virtualmente, estaria falando todos os dias para pôr na cabeça dos jovens que não é o momento ainda, né, de se reunir, de fazer festa, de jeito nenhum. O momento vai chegar. E daí vai ser muito melhor se todos estiverem vivos com saúde. Claro, né? claro, exatamente.